Então, nós estamos com o desafio de falarmos sobre oração. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. E eu convido hoje 2 pessoas para falar um pouco sobre oração a partir da Bíblia. Como a Bíblia desenvolve a ideia de oração, é claro que tem muito o que falar, muito o que entender e refletir, mas eu gostaria de refletir apenas um pouco daquilo que Deus compartilhou em nossos corações nessa semana de conversa, de oração, e que você possa ministrar em seu coração, posteriormente, após essa mensagem, compartilhar conosco também, né? Pode compartilhar no particular, pode compartilhar pessoalmente, pode compartilhar nos cultos de intercessão que temos às terças-feiras, aquilo que Deus fala ao seu coração sobre oração, tá bom? Então, meus convidados de hoje é a pastora Vitória e o pastor Israel. Vamos receber com muita alegria? Vou pedir que vocês organizem aqui o som para eles conseguirem falar de uma forma ali clara, né? Eu queria iniciar então, né, dando um bem-vindo aqui para os nossos 2 pastores, eles são os biblistas dessa igreja, então eu estou bem amparada aqui, né? Eu queria iniciar pedindo para cada um dos 2 fazer uma curta saudação, falando um pouquinho sobre a sua experiência nos estudos da Bíblia sobre oração. De uma forma curta, de uma forma sucinta, falando sobre você, como você se sente neste lugar de um pastor, uma pastora, um servo de Deus que ministra a palavra do Senhor e o que a Bíblia ensinou sobre oração, assim, de uma forma bem resumida. Eu queria saber. Graça e paz com os irmãos. É muito gratificante estar aqui, sendo convidado para este desafio, né? Mais uma vez. O último que a gente participou falamos sobre expectativas, né? Quebra de expectativas. E eu acredito que também vai entrar um pouco daquele tema aqui, junto com a gente, né, das orações. A oração é algo muito forte, algo que vem diretamente de Deus, a nossa comunicação direta com o Pai. Nós que estamos aqui sempre temos que estar ali orando, se comunicando com Jesus, né? E Jesus nos ensinou a orar, Ele nos deixou esse legado. É muito importante nós estarmos aqui nessa posição e falando sobre esse assunto, né? Que muitas vezes o mundo tem sugado a nossa energia, tem sugado muito do nosso tempo, e a gente acaba se esquecendo desse momento tão precioso que é a oração. Amém. Pastora Vitória. Pastor Israel. Oi, tudo bem? Graças a Deus, irmãos. Amém. Estamos de novo aqui. Bom, semana retrasada ou passada, não sei, eu fiz uma reflexão. Se quiser baixar um pouquinho, acho que pode baixar um pouco o meu microfone. Tá bom? Isso, né? Nós fizemos uma reflexão sobre oração e teve inclusive alguns irmãos que ficou meio chocados, assim, porque eu trouxe uma ideia de oração que desafia de alguma maneira essa questão que nós acabamos, por exemplo, de cantar, de que Deus, em alguns momentos, Ele passa batido naquilo que nós oramos, né? E é muito engraçado isso, e é desafiador também, porque quando você ora, você tem a expectativa de resposta, né? E quando eu trouxe essa reflexão, eu falei um pouco sobre essa questão de que muitas vezes nós tentamos assim meio que manipular Deus com as nossas orações e a gente ora sempre com a perspectiva de receber algo, né? Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes sim é assim. Nós oramos para Deus com a expectativa de receber algo, seja isso um novo emprego, seja isso uma vaga em algum lugar, seja isso uma namorada, um namorado, seja a cura de uma doença. E eu refleti um pouco falando sobre oração, dizendo que às vezes essa expectativa ela se torna frustrada em nós. E é muito difícil lidar com isso. E eu não, em nenhum momento disse, talvez nessa reflexão, que nós não deveríamos orar, mas que a gente deveria orar de uma outra forma, que a nossa oração é aquela oração que acalenta o nosso coração, que acalma a nossa alma para suportar as dificuldades da vida, e não necessariamente para que Deus vá sempre aplanando os nossos caminhos e tirando do caminho tudo que é de ruim. Não que a gente não possa orar, nós devemos inclusive, mas que a nossa oração ela é um caminho
da presença de Deus e não necessariamente da resposta de Deus. Eu vejo isso quando Jesus, eu disse isso na mensagem, que quando Jesus ele orava ao Abba Pai, né, que é aquele momento onde ele vai para o quarto e ele fala em secreto e Deus que está em secreto recompensa, e aí eu vejo sim essa recompensa, mas fico a refletir sobre a oração se a resposta de Deus é aquilo que eu estou pedindo ou é a presença dele junto comigo naquilo que estou passando. Então é dentro dessa ideia mais ou menos que a gente vai conversar um pouquinho. Eu perguntei qual que é a sua experiência, né? É essa a sua experiência? Essa é a minha experiência. Ok. Então, assim, irmãos, uma coisa interessante quando eu penso sobre oração, eu gostaria também de deixar a minha experiência baseada nas páginas da Bíblia, é que todas as orações da Bíblia que eu já li, todas elas, desde o Pai Nosso, né, todas as orações que a gente vê que a Bíblia nos ensina, inclusive o texto de hoje, que é a carta de Paulo a Timóteo, né, eu aprendo uma coisa na minha experiência, eu não sei se será na sua, eu aprendo a me equilibrar, eu aprendo a não ser nem tão racional, nem tão aquela pessoa que fica todo o tempo em estado de êxtase na presença de Deus. Eu aprendo que a oração, ela me equilibra, ela me ajuda a ser um pouco menos focada em mim mesma, mas também não tão focada no céu, no sentido de esquecer a terra e a minha responsabilidade como ser humano. E isso é algo que para mim é significativo demais. Então, para mim, a minha experiência na questão da oração, ela é uma experiência que todos os dias eu ainda procuro aprender e fazer com que isso seja real para mim. Eu queria desafiar vocês a pensarem: o que é a oração para você? O que é a oração para você? Né? E aí nós vamos para um segundo ponto, que eu gostaria de começar com os nossos convidados, né, com a pastora Vitória e o pastor Israel, perguntando, né, a minha oração, que hoje eu escolhi para conversar, que é muito significativa, depois de estudar sobre, eu sempre gostei muito da oração que Jesus faz, e eu até numa outra pregação trouxe, quando ele vai para a cruz. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, depois ele ora por todos nós, inclusive, por todos os que inclusive viriam, que somos nós. Mas para hoje, uma oração que saltou assim, e que nos estudos, pesquisando, olhando tantas orações que tem na Bíblia, foi essa aqui de 1 Timóteo, capítulo 2. Mas não precisa colocar ali ainda, depois a gente vai falar dela. Eu só queria dizer que essa foi a oração que hoje eu trouxe para compartilhar com vocês o que Deus fala ao meu coração. Então eu queria, antes de chegar nessa oração, perguntar para você, pastora Vitória, na Bíblia, pode ser essa mesma, pode ser outra, qual é a oração que é muito significativa? Eu imagino que deva ter muitas, porque todas são incríveis, o Pai Nosso que a gente cantou agora, né? Mas qual que é significativa para você? E talvez qual que você gostaria, além dessa daqui, ampliando um pouquinho, falar ou trazer aí, também em rápidas palavras, o que é significativo para você? Na verdade, tem muitas mesmo, realmente. Eu gosto muito dessa de Jesus, né, indo para a cruz. Mas quando ele diz exatamente naquela frase, onde ele diz assim: afasta de mim esse cálice. Eu acho maravilhosa essa frase, porque se Deus tivesse atendido apenas a primeira frase que Jesus falou naquela oração, afasta de mim esse cálice, nós não estaríamos aqui hoje, né? Mas Jesus ele continua e ele diz assim: seja feita a sua vontade. Então, realmente essa é uma das orações que falam muito ao meu coração, pelo fato de que Deus ele atendeu realmente ao todo ali a oração de Jesus, e isso acontece com a gente hoje também. Então, muitas vezes a gente ora e a gente, às vezes, quer impor a nossa vontade, como o pastor falou, né? Mas quando nós colocamos a nossa vontade com a vontade de Deus, aí que a gente tem certeza de que aquilo vai se realizar. Uma oração que eu acho muito, às vezes não é muito lembrada, assim, a oração que Abraão fez pelo povo lá da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, aquela é uma cidade de pecado, e Abraão ele ainda queria que Deus salvasse aquelas pessoas. Ele falava: Senhor, se tiver 10 pessoas ali que forem inocentes, né, o Senhor vai salvar a cidade. E ele continuava orando,
E algo que fala no meu coração é que muitas vezes a oração, como o pastor falou, ela não é algo que vai mover a mão de Deus, mas é algo que vai mover o nosso coração. Então, digamos assim, não foi a oração de Abraão que fez com que Deus mudasse ele de ideia, né? Deus jamais ia mudar de ideia. Mas, na verdade, Deus fez com que Abraão entendesse o real contexto daquele momento, né? Que ele é um Deus bom e que ele é um Deus de justiça, como nós tentamos aqui hoje. Então, a oração de Ezequias também foi uma das que eu já falei nas minhas mensagens, que é a oração que eu chamo que é uma oração sincera. Então, quando Ezequias ele chega com aquela enfermidade dele, ele diz assim para Deus: o Senhor sabe aonde eu tenho andado, que o meu coração tem sido reto perante ti, eu tenho andado em verdade. Ele apresenta isso com uma sinceridade diante de Deus, então Deus ele resolve mudar um pouco aquele contexto. Não muda totalmente ali a situação de Ezequias, mas ele acaba multiplicando e acrescentando na vida dele. Então, são realmente as 3 orações que mais me chamam a atenção. Orações de Davi também, os salmos, eles são maravilhosos. Muitas vezes a gente pensa, nossa, eu não sei nem como começar a orar. Mas se você lê um daqueles salmos ali de louvor a Deus, né, de exaltação, às vezes até sobre um arrependimento, você já consegue ali, muitas vezes, se identificar com aquele texto. Então, são essas 4 orações significativas para mim. E você, pastor Israel? Você falou que acho que é o Pai Nosso, alguma coisa, mas enfim, pode ficar à vontade. Eu achei que vocês iam falar aquela oração de Elias, né, Elias? Aquela oração que lambeu a água, o fogo e tal. Mas, assim, a gente tem vários exemplos maravilhosos de oração na Bíblia e realmente a gente pode refletir sobre cada um desses textos, né? Eu gosto especialmente da oração de Ana, também a oração de Ana, quando ela pede a Deus ali, através do sacerdote, ela está ali orando e as pessoas até confundem, acham que ela está bêbada ou está de alguma outra maneira, e ela diz: não, eu estou orando, eu estou angustiada, eu estou sofrendo porque não pude ter filho, estou sendo humilhada pela outra esposa do meu marido, e ela pede encarecidamente que Deus abra o ventre dela para que ela possa ter filhos, né, que ela não podia ter filho, e de repente ela tem um filho e ela traz esse filho para o reino de Deus, ou para aquele momento específico, trabalhar junto ali, e ele segue uma missão. Então eu sempre olho para as orações da Bíblia muito direcionada para aquele tempo específico e para aquele momento que Deus queria tratar uma situação específica naquele lugar. Então, quase todas as orações da Bíblia, ela não tem uma construção pessoal. Quase todas. Eu diria que tem poucos textos da Bíblia que falam no pessoal. A Bíblia, na verdade, ela trata da igreja, do povo de Deus. Então, ela sempre tem uma construção muito maior do que simplesmente livrar alguém de alguma coisa. Então, quando foi a oração do rei, por exemplo, nós vimos o que foi construído depois disso. Então, Deus tinha um projeto ali, especificamente para aquelas pessoas. Deus tinha um projeto na vida do povo de Israel. Então, quando Abraão ora, ele está visando Cristo lá na frente. Então, ele está trabalhando toda uma construção para realmente salvar um povo inteiro, não é uma pessoa específica. Então, eu não vejo Deus assim, curando ou livrando Sansão de alguma coisa não, ele estava levando a história a convergir até chegar em Cristo, né? Então, talvez a reflexão das orações do Antigo Testamento, nós vemos que a Ana mesmo, essa pessoa que eu acabei de citar, ela ora, pede a Deus um filho, e o filho dela vai ser relevante na história de Israel. Então ele está olhando o povo, ele está olhando não uma situação específica de uma pessoa, vou dar um filho para ela porque ela está sofrendo por causa da... Tá, tudo bem, ela orou isso, ela pediu isso, ela teve o filho para isso. Mas qual é a lógica de você pedir um filho, por exemplo? Pedir muito um filho, Deus te dá um filho e você dá o filho na igreja ou no reino e fica sem o filho. É só um egoísmo para ter o filho? Não, o que Deus estava construindo é uma história de um povo. Deus estava enxergando algo que nós não estávamos enxergando e Deus trata isso. Talvez a gente não entenda, eu acho que é isso que a Bíblia vai dizer, que quando nós oramos, Deus dá infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, segundo as suas misericórdias. Então Deus ele está convergindo a história para que nós possamos chegar no fim, o povo de Deus, não de uma conotação só específica. Então eu vejo que a gente precisa refletir muito sobre essa questão da oração.
Claro que eu estou falando do Antigo Testamento. Nós vemos Elias. Qual foi o objetivo da oração de Elias que eu citei? Elias estava diante de um povo que estava abandonando completamente a Deus e estavam, segundo as palavras dele, cocheando ali entre dois pensamentos. Estava servindo um pouco a Baal e servindo um pouco a Deus. De repente, Elias fala, vamos fazer um sacrifício, Deus que responder em oração, esse é o Deus de Israel, esse é o verdadeiro Deus. Então há uma construção, não é porque, eu só quero vencer os profetas de Baal. Não, ele está construindo algo muito maior. Ele está colocando em xeque ali Deus, o próprio Deus. Então eu vejo que as orações bíblicas, ela tem essa construção muito maior do que, às vezes, os melindres nossos. Porque, vamos ser sinceros, a gente ora por coisas sérias, né, irmãos? A gente ora. Eu oro por coisas sérias, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha família, eu oro pela igreja, eu oro porque eu estou com uma pessoa enferma, sofrendo dores, então eu oro. Nós oramos, não tem como nós não orar. Nós vamos chegar nesse momento de oração. Mas quando nós vamos para a oração, às vezes não é porque Deus quer só, então Israel está com uma dor de cabeça, já começa a orar, porque Deus tem que tirar a dor de cabeça. Gente, se eu perguntar aqui se vocês estão com dor de cabeça, tem um monte de gente com dor de cabeça. E a gente passa por isso. Às vezes a gente fala assim, Deus, misericórdia, não aguento mais essa dor de cabeça, mas dá para tomar um remédio também, e ficar bom da dor de cabeça. Então eu começo a olhar que às vezes a gente faz orações assim de melindre mesmo, a gente busca o nosso prazer, né? Quantas vezes a gente ora assim, porque a oração do rapaz que estava na frente da igreja orando assim, Deus, eu quero desesperadamente uma namorada, Deus, eu creio no Senhor, e a hora que eu abrir os meus olhos, eu vou enxergar aquela pessoa, e quando ele abre os olhos, é uma menina, né, toda banguela, Deus, eu não estou brincando, estou falando sério. Então a gente leva para esse lado, sabe? Então a gente precisa ter uma construção diferente de oração, porque a gente brinca às vezes com isso. Então, quando eu estou refletindo sobre isso, eu estou refletindo sobre algo que eu estou pensando aqui. Deus, quando Ele nos leva para o caminho da oração, uma outra oração, ter concluído, né, que eu já estou falando muito. Responde a pergunta, pastor Israel. É que quando eu estou pensando na oração de Apocalipse, por exemplo, que fala que Deus recebe as nossas orações numa taça e lança para a terra, ele fala num contexto apocalíptico de pessoas sendo perseguidas, de pessoas sendo massacradas, mortas por causa do Evangelho, e ele lança essas orações de volta para a terra. A gente pensa assim, Deus vai nos livrar da perseguição. Não, Ele não vai nos livrar, pessoal. Ele não vai nos livrar. É triste dizer isso, mas não adianta muito a gente orar para Deus nos livrar das perseguições, dos maus governos, da humanidade exacerbada do ser humano. Deus não vai nos livrar disso, nós vamos passar por isso. E nós vamos passar, e às vezes você vai estar lá no meio disso, e eu penso que quando nós estivermos lá no meio disso, eu vejo que é como aconteceu nas igrejas da Ásia Menor. O pessoal estava sendo queimado e a resposta das orações vinha como um conforto, dizendo, não, continue. Eles chegam a perguntar, até quando vai continuar esse negócio? Até quando vai continuar isso, sem que o Senhor tome alguma providência? E ele diz, não, espere, ainda vai chegar mais salvos, ainda vai morrer mais gente, vai vir para cá. Então a perseguição, ela está aí, às vezes a gente não percebe. Eu não sei se eu não respondi já a tua questão. Qual é a oração que é significativa para você? Nossa, eu falei todas elas. Sobre todas essas que você citou. Falei Ana, falei Elias, falei Abraão, falei... Quer mais alguma? De misericórdia? Vou pegar uma do Novo Testamento, né? As orações de Paulo na cadeia, com os pés e as mãos e o pescoço numa canga, orando e dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor é meu Deus, me salvou. Oração de Estevão. Oração de Estevão, sendo apedrejado até a morte, extraordinária. Sim. Irmãos, eu queria perguntar para vocês, né? Se você já teve essa experiência de ler a Bíblia e você falar, essa é a minha oração. Eu tive experiência com o Guilherme, foi um irmão nosso da Jocum, um missionário que esteve por um tempo conosco aqui na igreja há muitos anos atrás, que o Guilherme ele fazia uma coisa muito engraçada, que ao mesmo tempo era muito assim, tocante também. A gente estava assim, daí falava, vamos orar, daí abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia, literalmente ler aquela oração da Bíblia, né? E eu lembro que a primeira vez que ele fez esse movimento, eu fiquei assim, né? Foi inesperado, porque a gente faz aquela oração meio, talvez até seguindo a Bíblia, mas meio com as nossas palavras, né?
E eu queria saber de vocês, assim, sabe, que você responda ao seu coração, depois compartilhe com a gente, pode compartilhar no nosso grupo da igreja, pode compartilhar no particular, ou naquele grupo específico lá menor que você participa, né? Nós temos agora a igreja distribuída em pequenos grupos, né? O grupo da tesouraria, da secretaria, o grupo do culto da família, o grupo da ceia, o grupo da intercessão, né? Nós temos lá um grupo de mulheres, que ele já tinha, né? Temos a grupo de adolescentes. Compartilhe e ministre no seu coração. Se porventura veio na sua mente, nossa, tanta oração, sério, eu não estou lembrando, eu lembrava mais do Pai Nosso. Eu desafio você nessa semana a fazer uma busca, dá um Google lá, sabe, na tua Bíblia online, e busca as orações da Bíblia e leia, e permita que as palavras do que a Bíblia vai dizendo ali, ela ministre o seu coração, e encontre sua oração, ou suas orações, as quais você consegue comunicação coração com o Senhor. Eu estou falando para vocês também, adolescentes. Sabe, dá um Google lá e busca qual é a oração da Bíblia, que ela é incrível, que ela fala sobre aquela dor que você está sentindo, ou aquela grande alegria, grande conquista que você está tendo. Eu queria lançar sobre vocês essa mesma resposta que nós demos aqui, que você responda a si mesmo, e que você possa aprofundar isso ainda mais nessa sua semana, uma semana de oração. O próximo ponto que eu queria conversar um pouquinho é especificamente sobre o texto base, né? Eu tomei a liberdade de escolher o texto base, né, como pastora deste ano, para nós discutirmos. Eu queria fazer a leitura dele, está em 1 Timóteo, capítulo 2. Lembrando que essa carta Paulo deixou para Timóteo, porque Paulo foi para Macedônia e pediu para Timóteo ficar em Éfeso. E lá em Éfeso estava acontecendo de ter falsos mestres, né? Tem dois falsos mestres, né? Estavam falando coisas aí que eram heresias. Então Paulo falou assim, olha, eu vou para Macedônia, mas você fica, Timóteo. Eu vou lá para a Irlanda daqui a 3 anos, mas você fica, Vitória. Se entrar alguém aqui falando heresia, você bate de frente, tá, Júlio? Vocês ficam, tá, pastor Silas? E vocês batem de frente, vocês façam isso. Foi mais ou menos isso que Paulo fez. Quem sabe não é uma profecia, daqui a 3 anos eu vou para a Irlanda. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Paulo fala isso, escreve isso para Timóteo. Ele começa a ensinar para Timóteo algumas coisas, né? Ele começa a falar para Timóteo sobre os falsos mestres, né? Tem uma hora que ele fala até que entrega para Satanás, mas a gente nem vai entrar nisso aqui, porque senão a gente vai virar à noite. Vocês viram que o pastor Israel está muito empolgado. Então a gente vai ser bem específico, tá, pastor Israel? A gente vai abrir para perguntas também, né? Primeiro a gente vai fazer aqui, depois a gente encerra, e aí sim a gente abre para perguntas para os irmãos que quiserem se sentir na liberdade de ficar ou não. Então, assim, eu queria, depois que Paulo faz isso, ele fala, na sequência aqui no capítulo 2, algumas instruções da adoração. Nós entendemos que a adoração está muito para além do culto aqui. Nós sabemos que a adoração ela começa, né, Elias, desde a hora que a gente levanta, né? Quando você levanta, quando você vai lá, trabalha, quando você vai e cuida da sua família, né? E quando você vai lá, pega a sua filha e nana ela um pouquinho. A adoração é todo um movimento de nós como cristãos, desde o momento que nós levantamos. Então, a hora que você chega ali na porta, o Osmar vai lá e percebe se tem um carro ali que alguém mexeu. Quando a Elisiane vai ali e cuida para que aconteça direitinho o que vai ser projetado aqui. Tudo isso é adoração. O momento do louvor, que a gente ergue as mãos, que a gente celebra. E esse momento aqui. E Paulo fala para Timóteo sobre a adoração. Ele fala bem assim, ó, antes de tudo. E eu sou professora de língua portuguesa. Então eu não tenho como não olhar para as palavras e para as construções dos períodos das frases. E isso aqui, irmãos, não tem. É Novo Testamento e é Paulo falando para Timóteo. Não é lá no Velho Testamento, não tem nada, é Novo Testamento. E Paulo está falando para Timóteo. Antes de tudo, de qualquer coisa, recomendo que façam, não é faça, Timóteo, façam como igreja, como comunidade, como grupo, como ajuntamento. Então tem esse negócio do pastor orar e você ficar lá em silêncio esperando e falando só amém. Façam
como comunidade, como ajuntamento. Súplicas. Súplicas, se você for olhar o significado da palavra, o súplice, ele está numa postura inferior a quem ele está pedindo. Então, faça súplica, é você se colocar na sua posição de ser humano, de que nada é, nada sabe, nada tem e nada pode, de servo, de aceitação da sua e da minha condição de pecador. Então, por isso que é muito importante, ele coloca numa sequência. E eu olhei as outras traduções da Bíblia e tem essa sequência. Então, antes de tudo, façam súplicas. Então, é reconhecimento mesmo. É eu parar de achar que eu sou qualquer coisa. Quem eu sou na fila do pão? Quem eu sou? A última bolachinha do pacote, que eu me acho muito. E você também se acha muito. Tem horas que é só o sangue de Jesus Cristo para quebrar aquele coração arrogante. Então, antes de tudo, se submeta, é isso que ele está falando. Diante de Deus. Não é de Israel, não é de nada, não é de ninguém. De Deus. Ele fala isso, então façam súplicas. É você reconhecer seu lugar de pecador. Ainda que você seja alguém reto, alguém que serve a Deus, mas é você reconhecer sua condição de pecador. E aqui vai entrar perdão de pecado, aqui vai entrar você aproximar o teu coração do coração de Deus, aqui vai entrar você se questionar quem eu sou quando eu vou na igreja, quem eu sou quando eu estou fora da igreja, quem eu sou quando eu estou como pastora, quem eu sou quando eu não estou como pastora, o que muda, o que não muda. Segundo ponto, depois das súplicas, orações. E aqui eu quero colocar, tá, pastor Israel, tá, Vitória? Vocês depois fazem aí, depois da explanação que eu fizer, façam a explanação de vocês. Mas, para mim, em tudo que eu pesquisei, de fontes fidedignas, primeiro, súplicas, eu coloco nesta condição. Orações, por que é outra palavra? É outra coisa? É tudo meio num pacote só? Tudo é oração, mas tem uma diferenciação, sim. É possível didaticamente pensar na diferenciação. O que é oração? Diálogo. Eu preciso conversar com Deus. Hoje eu ministrava sobre a vida do meu filho, porque na verdade eu ministrava sobre a vida dele, porque eu estava muito precisando ministrar sobre a minha vida, e muito no momento de mãe, que eu queria acolher o meu filho, e eu falava um pouco sobre isso com ele, sobre essa questão do diálogo, o quão difícil é diálogo. Vocês já perceberam, irmãos, que entre nós é difícil o diálogo? Eu percebo isso, é meu desafio em todas as áreas da minha vida nesse momento, inclusive no meu projeto que eu estou escrevendo lá. Quando eu mando mensagem, a maior parte de vocês colocaram no silencioso. Outros respondem por respeito, educação e carinho por mim. E outros não estão nem aí. Ela não vai ligar mesmo e realmente eu não vou ligar. Mas por que eu estou colocando isso? Porque não é culpa de vocês e nem minha culpa. Isso é cultural. Nós não sabemos dialogar. Então, oração, que é depois da súplica de eu me submeter, quando eu venho aqui orações, para mim vem o significado de diálogo. Por que tantos casamentos terminam? Porque as pessoas não sabem dialogar. Por que tantos filhos, eles escondem dos pais as práticas deles de curiosidade, de dúvidas e de, na adolescência, na juventude, questões de uma identidade que ele não sabe quem ele é. Porque não tem diálogo. Porque existe o dedo apontado. Porque existe o julgamento. Porque existe a preguiça mesmo, o cansaço. Estou falando de mim, irmãos. Então, oração, para mim, salta muito para mim um diálogo. Obviamente que é entre eu, ser humano, e Deus. Se eu não converso com Deus, e conversar, acima de qualquer coisa, é falar, mas é ouvir. Eu aprendi com o pastor Júlio. Então, eu estou no meu carro dirigindo, eu converso com Deus. Eu estou no meu trabalho lá, né, Wilson, cuidando das pessoas em situação, né, de privação de liberdade. Eu posso dialogar com Deus. Eu posso, talvez, ouvir Deus pelos lábios de um daqueles pecadores, muito mais pecador que eu e você, será?
ele tem uma infração, mas a nossa condição é igual. Mexendo no dente de alguém, dando aula de violão, né, Davi? Eu posso conversar com Deus, como o pastor Israel falou, mas eu posso ouvir Deus lá no meu secreto. Não sei onde que é o seu secreto. O meu é em silêncio. Eu desenvolvi um jeito que eu não sei se existe, ainda vou pesquisar, de fazer jejum de silêncio. E hoje eu estava muito mal. Eu estava muito carnal. Eu estava muito feia diante de Deus. Eu falei, você quer saber, Satanás? Hoje eu jejuo o silêncio. Hoje eu fecho a minha boca. E meu marido e minha filha ficaram meio assustados. O que está acontecendo com você? E eu em silêncio. Porque era veneno, era inflamação demais, pastor Júnior. Era Satanás o tempo todo, com retaliação, jogando seta e muita coisa. Falei, quer saber? Eu calo minha boca. Eu fecho minha boca. Então, o diálogo, acima de qualquer coisa, não é um lado só. É você falar, mas é você também ouvir. Deus. E eu queria ampliar para nós como comunidade. Desenvolva e aceite o desafio de dialogar. Nós estamos nos perdendo porque não sabemos conversar. O terceiro que ele fala aqui são as intercessões. Sim, nós temos que orar uns pelos outros, irmãos. Sim, nós temos que orar uns pelos outros. Sim, nós temos que pedir um filho. Sim, nós temos que pedir milagre. Sim, alguém pediu para o pastor Israel orar lá no jiu-jitsu, porque a pessoa estava morrendo, doente lá. Ele orou, a pessoa foi curada. Sim, nós temos que fazer. Quando não acontecer, eu continuo entendendo que Deus é Deus. A gente cantou aqui, mas sim, nós temos que interceder. Sim, nós temos que orar pelo tempo que nós estamos vivendo. Que só existe dois lados e quem não está nesse é desse. Quem não está nesse é desse. E isso está jogando ódio no mundo. Isso está destruindo o coração das pessoas. Sim, nós temos que interceder. Intercessão é orar um pelos outros. Tem um amiguinho lá que te machucou? Tem um amiguinho lá que está se cortando, se ferindo? Ora por ele, adolescente. A namorada lá que você está apaixonado não deu certo? Ora por ela. Ora pela que Deus está preparando para você. Sim, nós temos que orar uns pelos outros. Intercessão. E o outro ponto, ação de graças. É o elogio. É a adoração. É isso que a gente fez aqui. É falar do coração, é falar palavras. É ações de graças a Deus. É Deus, hoje eu acordei. E mesmo assim envenenada. Miserável homem que sou. Eu acordei, eu te dou glórias por isso. Eu tenho meus filhos aqui saudáveis. Eu tenho minha família, eu estou num relacionamento de 20 anos e ainda estou dando conta de estar nele tentando ser a minha melhor versão. Sim, eu te dou graças por essas 20, 30 pessoas que ainda acreditam em comunidade. Sim, eu te dou graças. Sim, eu te dou graças pelo meu trabalho, pelo dinheiro que entra. Então, esses 4 pontos, para mim, irmãos, é uma sequência que ensina. Então, não acho que é só eu dirigir no carro e ficar diante de Deus a Deus. Então, eu não acho. Não acho mesmo. Respeito quem acha. Eu também não acho que eu ficar só no secreto. Senhor, e pula, e ora e tal. E todo mundo se destruindo aqui, outro passando fome ali. Meu filho lá no quarto, na internet, só Jesus para ter misericórdia, e eu não sabendo de nada, porque eu sou santo e estou totalmente ligado, estou no céu. Eu não acho. Eu acho que é um desafio de todos os dias desenvolver o que é oração. Vitória, nesse primeira parte aqui, porque ele fala, né, ação de graça aos homens. Daí eu queria deixar o versículo 2 para daqui a pouco. Mas nessa primeira parte, onde tem esses 4 pontos, qual é a explanação que você poderia desenvolver? Eu realmente acredito que as súplicas, orações, intercessões, ação de graças, né, que diz que é para nós temos por todos os homens, devem ser levadas para
a nossa vida. Então não é apenas uma oração, não apenas uma intercessão, ou ali que você faz em algum momento, mas isso deve ser levado para a sua vida. Então seria uma vida de oração que você deve construir. Então quando Paulo lhe diz, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos. Ele realmente diz, você tem que orar pelas pessoas, mas você tem que levar isso como sendo um projeto para a sua vida. Então muitas vezes a gente não tem assim o hábito de orar. Eu, na verdade, construí isso há pouco tempo, vou dizer para vocês, porque a oração é algo assim que, por exemplo, assim, o mundo me roubava muito. Então eu chegava ao trabalho, ia, estou muito cansada hoje, né? Eu até queria orar, mas apareceu algo na minha frente que roubou esse tempo. Então eu acho que tudo isso que Paulo diz para a gente fazer pelos outros, né, é realmente a oração e uma vida de oração que você tem que levar. E a oração, ela é um ato de amor, é o maior ato de amor que você pode ter por alguém. Então, se, por exemplo, você ama a sua igreja, você vai orar pela sua igreja. Se você ama a sua família, você vai orar pela sua família. Então, realmente, a oração, ela é algo assim, que vai muito do coração. Então, se você ama realmente o pastor, se você ama a pastora, se você ama a sua comunidade, a sua família, você vai orar. A oração, ela é um ato de amor. E realmente tudo isso ela vai sendo desenvolvida na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, nossa, eu não consigo orar nem 10 minutos, eu não consigo criar esse hábito, mas a gente consegue fazer tantas outras coisas, né, durante o nosso dia e não conseguimos tirar um tempo para orar pelos outros, como diz a palavra. Muitas vezes assim, né, não pensando assim como todos, né, digamos assim, você assistir um jogo de futebol, o primeiro tempo é 45 minutos, né? Você não tira um tempo assim, digamos 45 minutos para a oração, é um tempo muito grande. Ou às vezes você vai assistir o jornal, você assiste o jornal inteiro ali, vê ali tudo que está acontecendo no mundo, não é ruim nisso, né? Mas daí chega uma hora de orar, você não consegue tirar um tempo a mais, né? Então, até tem um pastor norte-americano que ele diz assim, eu não oro mais do que 10 minutos, mas eu também não consigo ficar menos de 10 minutos sem orar. Eu realmente acho que é uma vida de oração que você tem que levar. Suplicando, intercedendo, seja ação de graça, isso deve ser a sua vida, a oração é a sua vida. E é o amor que você reflete pelas pessoas quando você ora por alguém. Então, que isso seja realmente uma prática para nós, né? Então, quando Paulo diz ali que nós temos que orar por todos os homens, eu até acho que em Colossenses, se não me engano, tem onde diz ali que nós devemos, ele até diz no episódio de como a gente tem que orar. Em Colossenses, ele diz lá no capítulo 1, graças damos ao Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Depois lá, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, quando ele diz, dando graças ao Pai, orando por vós, ele nos ensina como fazer isso. Vários textos da Bíblia, no Novo Testamento, ele nos diz isso. Isso deve ser, realmente, o versículo 1, ele deve ser constituído em uma vida de oração, não? Em súplicas, em ação de graça, seja o que for. Você deve constituir isso como uma vida, a sua vida, o seu hábito de orar e amar os outros através da oração. Muito bacana, né? O pastor Israel vai falar agora sobre esse versículo 1, mas é uma coisa que me remete muito, antes só dele falar, eu queria, porque tem a ver com ele, nesses 10 anos de pastorado, o pastor Israel ele sempre trabalhou muito esse tema, maturidade, né? E na pregação que ele acabou iniciando, falando dela, foi uma pregação muito incrível, porque ele trabalhou sobre a oração com maturidade. Mas eu estou puxando, não sei se vocês perceberam, um pouquinho hoje sobre a responsabilidade, que é o subtema, né? Maturidade, aí ele tem o tema liberdade e responsabilidade. Então hoje, a minha intenção, eu queria te pedir nessa direção, pastor Israel. Durante 10 anos o pastor Israel nos ensinou sobre a maturidade. Mas em um dado momento, o pastor Júnior, que veio de uma igreja altamente pentecostal, chegou aqui, o pastor Israel abriu esse lugar para o pastor Júnior e falou, pastor Júnior, faça. E o pastor Júnior veio com todo o discernimento do Espírito Santo no seu coração e alinhou o coração dele com o coração do pastor Israel. E ele, nas terças-feiras, nós temos culto aqui de intercessão, onde tem manifestação do dom das línguas.
nós temos a intercessão, nós temos um momento com Deus, e eu vejo o pastor Israel neste mesmo culto, no mesmo fazer que o pastor Júnior. Aí eu pergunto para os irmãos, tudo isso é contraditório? Na minha visão, não. Tudo isso é construtivo. Cabe dentro do coração de Deus. Porque cabe dentro do nosso coração. E eu vou bater nessa tecla. Porque eu não quero hoje, pastor Israel, eu não quero hoje falar sobre maturidade. Tem 10 anos que nós estamos falando sobre maturidade e nós vamos continuar falando porque ela está em nós. Todas as vezes que eu desenvolvi alguma coisa aqui nessa igreja é com muito temor, irmãos. E todas as vezes eu cheguei para o meu esposo. Deus solta o meu coração, me submetendo no papel de serva. E falei para ele, Israel, por favor, teve alguma coisa que desabonou o teu trabalho nesses 10 anos? E ele falou, não. Então eu tenho autoridade agora como pastora para falar que eu gostaria de trabalhar a responsabilidade minha, sua, dela, do Silas, do Júnior e da Elisiane, que são os pastores aqui, e estendendo-se à igreja, qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade, não é a maturidade. Porque tem um grupo de pessoas que está no oba-oba. Eu já não oro mais, eu já estou na maturidade, e está na maturidade coisa nenhuma, porque se a gente não alinha o coração com o coração de Deus, não acontece. Não estou falando de salvação, não estou falando de nada, mas eu quero desafiar você. Eu, quando eu não estava como pastor aqui, eu não faltava no culto, sabe por quê, irmãos? Porque eu sou dependente, sim, não tenho vergonha de falar para vocês. Tinha vezes que eu vinha para o culto na carnalidade pura, mas eu nunca abri mão de um culto. Eu chegava aqui, os louvores começavam a quebrantar meu coração, a leitura da palavra, e o Espírito Santo vai batendo, vai batendo. Aí na semana eu tentava me desafiar. Só eu sou assim? Pode ser, mas eu pergunto para você, como está sendo para você a tua maturidade? Porque se for só teoria, começa a jogar para a prática. Quem está sendo você? Só você lá no teu secreto com Deus. Então é essa responsabilidade sobre o capítulo 1 que eu queria, sobre o versículo 1 que eu queria te pedir. Porque a palavra que o pastor Israel trouxe foi incrível, irmãos. Eu não vejo ninguém ter motivo para aplaudir, isso mesmo, como se tivesse acontecendo aqui qualquer outra coisa que não fosse o que ele ensinou 10 anos. Eu e os outros pastores estamos respeitando, porque nós honramos esse homem e o legado que ele fez e que vai continuar fazendo em março. Então eu acho abominável quem sai batendo palma e achando, que maravilha, é isso mesmo, lacrou. E do outro lado, quem sai chorando, porque meu Deus, não aguento essa palavra. Em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos alinhar nosso coração. Então, pastor Israel, não tem dívida nenhuma aqui. O trabalho que você fez e continuará fazendo é um trabalho que Deus pôs na sua mão. Eu dou glória a Deus por isso. Mas o Júnior entrou aqui e você alinhou o teu coração com dele. E outros irmãos que eu não vou nem citar aqui. Estou citando porque ele está presente. Então eu queria ouvir de você responsabilidade. Minha, sua e de qualquer um de nós. Como oração. Bom, para insistir na responsabilidade, vamos para a responsabilidade. Eu acho que, assim, todos nós, eu acho que, não sei se as pessoas entendem errado ou entenderam errado a construção do que eu tento dizer. Sempre que eu falo sobre a questão da oração, eu digo que eu não sou essa pessoa que consegue ajoelhar 1 hora e ficar orando lá. Eu não sou essa pessoa. De fato, não sou como pastor e sei da responsabilidade que é orar. Eu oro 15 minutos, acabou todos os assuntos que eu tinha para orar. Tipo assim, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo ele é assim. E, de fato, a frase que a Vitória disse sobre, tipo, eu não oro muito tempo, mas também não fico muito tempo sem orar, isso deve fazer parte da minha vida. Isso faz parte da minha história, faz parte da minha caminhada. Quando nós estamos aqui no culto de oração, eu lembro que quando o Júnior chegou aqui, ela citou muito o Júnior aqui, né? O pessoal vai ficar, o culto foi em torno do Júnior, mas quando o Júnior veio para cá, ele é uma bênção. E eu fui para lá, fui na casa dele convidar ele, a Miriam, a Cris, o José Carlos Boaro e todo mundo, todos eles para vir para a igreja. Eu acho que até então, nesse momento, vocês não faziam parte daqui, desse lugar, né? Acho que nem a Miriam vinha e tal.
E nós fomos lá, conversei, acho que vinha de vez em quando, né? A Paula vinha algumas vezes e tal. Eu fui lá, assim, tipo, numa conversa, tipo, aleatória. Eu tava passando na rua lá, vi o Zé Carlos na frente, parei, até brinquei com ele que ele tava fumando um cachimbo na época. E eu falei, cara, eu gostaria de fumar esse cachimbo aí, parece que é tão bom. Brinquei com ele assim, dele, então vamos fumar. Brincou assim, né? Obviamente que eu não fumei, fiquei com vontade, mas não fumei. E, tipo assim, fiquei lá brincando com ele ali, entrei lá na casa dele e tal, a gente começou a conversar e conheci a Miriam, essa pessoa extraordinária e tal. Ficamos lá, nos abraçamos e ela ficou falando. E eu conversei com o Júnior, conheci o Júnior, até no dia tinha um outro rapaz que estava lá, mais pentecostal que você ainda, né? Não lembro quem que era o nome dele. Aliado, meu primo. Isso, o cara era o próprio Reteté em pessoa. E aí ele estava lá e tal, a gente começou a conversar, e eu falei, não, que bacana, e tal, a gente foi conversando, e eu falei, poxa, depois eu fui lá, convidei ele para vir para o culto, e falei, cara, eu preciso de você ali na oração, rapaz, porque eu estou desesperado, esse povo precisa orar, e eu não sou esse cara da oração, desse jeito aí, desse modelo, dessa forma. O Júnior gosta de orar, cara, eu fico impressionado, assim. Eu oro porque é uma necessidade, de fato, mas o Júnior ora, ele gosta de orar, de ficar ali, se derramar. Eu começo a me derramar, eu já falo assim, tipo, já acabou aquela coisa. Então, eu oro muito, irmãos, eu sei que tem uma necessidade, mas eu não vejo a oração dessa forma que a gente coloca, assim, que há uma necessidade de você... Responsabilidade. Qual é a responsabilidade da igreja? Você já explicou. Tipo, a igreja tem que orar. Eu acho que a igreja tem que orar, pessoal. Então, a Zenaide quer que eu diga que vocês precisam orar. Não, eu orar. quero que você diga o que você sente. Vamos lá para frente. Orar é uma responsabilidade de todo mundo orar, e todo mundo sabe disso. Todos vocês sabem. Mais ou menos. Eu mesma estou descobrindo. Aí você vai lá e, tipo assim, a minha preocupação é que você vá para essa questão da oração, tipo, essa oração moderna que a gente tem hoje, que eu vejo muito mais que você ajoelha diante de Deus e fala um ídolo. Então eu tenho dificuldade com isso, eu tenho muita dificuldade, porque assim, grande parte, vou dar um exemplo aqui já dentro de responsabilidade. Se hoje eu tirasse de você, eu assim, né, não tenho essa autoridade, mas se eu falasse para você assim, você vai orar, mas você não vai pedir nada, você não vai clamar por nenhuma outra pessoa, você vai orar simplesmente falando com Deus e sentindo e experimentando Deus na sua vida. Quanto tempo você oraria? Então, tipo, para você ver que as nossas orações, elas só são em função assim, por exemplo, eu estou numa vibe de sofrimento, eu preciso orar. Aí eu oro porque eu quero, na verdade, na minha oração, dentro dessa coisa da igreja, eu quero que Deus, na verdade, tire esse problema. Que Deus resolva essa questão. Que Deus aplane o meu caminho, para que eu vá bem. E quando eu estou bem, às vezes eu nem oro muito, porque daí eu não vejo essa necessidade. Então eu vejo que alguns problemas que acontecem nas nossas vidas, eles são caminhos que Deus permite para que eu tenha essa responsabilidade de orar por mim. Eu acho legal o texto que eu citei, por exemplo, de orar o Abba em secreto e o Pai que está em secreto te recompensa, porque ninguém sabe. Então, a forma que a Zenaide está colocando é como se fosse, não, há uma responsabilidade, você tem que orar, mas eu não sei da vida das pessoas, eu não sei da vida da Cris, quanto tempo ela tem de oração, mas eu sei que de vez em quando ela vai falar, Deus, tem misericórdia, estou passando por isso. E talvez isso tudo seja a oração dela. Eu vejo a oração de um cara em pé no templo, fariseu, da lei, conhecedor, com as mãos levantadas e clamando e orando, e ó Deus, obrigado, porque eu não sou como essas pessoas e tal, e Deus não ouve essa oração. Então eu vejo que Deus rejeita algumas orações. E aí eu vejo outro cara que se levanta, batendo no peito, quase caindo com o rosto na terra, dizendo, Deus, perdoa, porque eu sou pecador, miserável, e Deus ouve essa oração. Então eu vejo que alguns aspectos da responsabilidade cristã dentro da construção da oração, nem sempre é aquela oração maravilhosa, extraordinária, que fala e que, nossa, fica meia hora, 40 minutos orando. Às vezes você fica todo esse tempo e, tipo, não quer dizer muita coisa. E às vezes você só cai de joelho e não tem nenhuma palavra. Não tem palavra, só tem gemido. E Deus ouve, e Deus fala, eu estou atento a esse gemido, inexprimível, sofrido, eu estou aí.
Então eu tenho dificuldade com essas coisas. Então eu sei que como líder, pastor de uma igreja, eu deveria estar dizendo assim, então pessoal, eu sou o cara que ora 10 horas por dia. Então se eu oro 10 horas, você pode orar 1 hora. Talvez eu devesse. Vamos fazer esse propósito. Glória a Deus. Que bom que você está dizendo, talvez você devesse. Vamos fazer propósito de orar mais, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma das coisas que eu fiz questão de colocar, mas foi pessoas daqui da nossa comunidade que compartilharam o seu coração comigo. Eu já há um tempo também falava isso para o pastor Israel, sobre a gente ter mais orações nos cultos. Só que no início do culto, quando eu chego aqui, que eu sento aqui, eu converso com 1 ou 2 pessoas sobre isso, sobre intercessão. E a gente fica orando pelo culto. E é livre, os irmãos não precisam orar. Mas os irmãos ainda não entenderam esse processo. E talvez não queiram, tudo bem se não fluir. Tudo bem, porque tudo que nós estamos fazendo é algo que a gente só está tentando ver o que pode ser melhor para nós funcionarmos como comunidade. Depois da mensagem, a gente ora. É um momento ali que a gente ora, que sabe que você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. São situações que esse movimento, irmãos, eu sou psicóloga. Veja bem, quando você... Sabe o que é patologia na psicologia? É quando você deixa a sua energia psíquica, que tem gente que tem um monte de preconceito com a palavra energia, e ninguém está falando de nenhuma energia aí do diabo, ou sei lá o quê, mas é a energia psíquica, a energia que move a alma, a vida. Quando você deixa a tua energia psíquica parada, você fica doente. Sabe? O que eu estou querendo dizer? Que espiritualmente deve seguir a mesma lógica. Se você fica cristalizado numa ideia só, por mais incrível que seja, é incrível essa ideia que o pastor Israel trabalha. Mas por que a gente não experimenta? Eu acho também incrível todo o trabalho que o pastor Júnior faz. E vocês devem estar perguntando por que ele não está no podcast, né? É porque ele vai estar daqui a 2 semanas. Calma, que hoje é só uma das fases desse podcast. Entendeu? Mas, irmãos, por que não tentar? Por que a gente foge quando fala sobre oração, quando fala sobre jejum? Por que a gente tem preconceito ao contrário? Porque as pessoas resolvem fazer meninice sobre oração, sobre jejum, então a gente quase não toca nesse tema. Por quê? A gente é tão maduro assim mesmo? Eu desafio perguntar para você que eu não sou. No nosso casamento, com nossos filhos, eu não sou tão madura assim. Você é, Ariane? Você é, Silas? Vocês são? Ninguém de nós é, gente. Você é, Margarida? Você é, irmã Laudice? Nenhum de nós é. Porque a hora que eu disser que eu sou, eu estou sendo fariseu. Nenhum de nós é. Aí eu pergunto, por que a gente não faz esse movimento espiritual? Por que não testar orar 10 horas por dia e marcar ainda? Seja dirigindo, seja ajoelhado, seja... Por que não tanto de joelho e falar, Deus, por que acabou as palavras? Só que vocês forem orar dirigindo, não feche os olhos. Tipo, é uma oração diferente, tá, pessoal? Por que não essa proposta que o pastor Israel falou? Então eu não gosto, irmãos. Não gosto. Eu sou uma pessoa altamente inconformada, altamente otimista, altamente persistente. Se Deus me colocou aqui até março, e lembrando que março automaticamente o pastor Israel volta a ser pastor. Vocês vão estar livres de mim, os que não aguentam muito eu batendo ali igual uma pingueira, né? Bate. Mas Deus tem compartilhado no meu coração isso, irmãos. Eu não posso me furtar. Eu não posso, me perdoem. Para muita gente esse podcast é, pronto, foram lá resolver problemas. Sim, um ajuntamento e uma comunidade resolvem problemas. Com respeito, com amor. Eu desafio você se basta como um cristão maduro? Eu não. Você se garante como cristão maduro? Eu não. É uma construção. Você se basta? Sim ou não? Não é uma resenha, sim ou não? Então nós vamos para esse processo.
Nós vamos para esse processo. Agora que vai pegar fogo mesmo, porque o versículo 2, olha o que fala. Põe lá, Elisiane. Então ele falou assim, ó, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha o 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Agora, eu vou ter que terminar de ler, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo da gente falar do resto. Isso é bom, orar, fazer todo esse processo, isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Até aqui que eu tinha colocado, né? Lá, até aqui. Mas eu quero pegar no 2. Então lá eles estavam falando que eles iam orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Posso sair um pouco? Nem pensar. Não, é sério mesmo, vou ter que ir no banheiro, gente. Então vem rapidinho. Eu já volto. Enquanto o pastor Israel vai dar uma respirada lá, os Marquinhos fica cuidando, você traz de volta o rapaz. Eu queria falar com vocês, isso quer dizer, cadê o Oséias, gente? Eu precisava do Oséias aqui, porque no próximo podcast, eu quero ver se eu convido o Oséias, se eu convido o Osmar, quem sabe eu tenho um sim por parte deles. Será que está falando aqui, Silas? Orar pelos reis, que a gente tem que orar pelo Bolsonaro, orar pelo Lula, orar pelo Ciro Gomes, orar por todos os candidatos a presidente? Vocês já pensaram que esparrela que é isso aqui? Quando nós vivemos num país polarizado, altamente machucado, sem crédito nenhum, porque tem uma metade que não aguenta se falar em Bolsonaro, tem outra metade que não aguenta falar em Lula, e tem os do meio que não sabem o que fazer. Mas aqui está dizendo orar pelos reis e pelas autoridades, orar pelos pastores, orar por mim. Orar pelo pastor Israel, orar pela pastora Vitória, pelo pastor Silas, pelo pastor Júnior, pela pastora Elisiane, orar pelos líderes dessa igreja. É isso que está falando. E ele fala mais ali na sequência, Vitória. E isso me desafia demais quando eu penso. Ele fala ali, ó, isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e mediador. Há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então nós não estamos falando sobre salvação. Nós não estamos falando sobre essa autoridade, seja o pastor, seja o presidente, estar entre você e Deus. Nós não estamos falando desse discurso. Por que eu estou tentando limpar aqui, irmãos? Porque sabe por que eu vou falar para vocês? Antes da Vitória, que o pastor Israel explanar aqui. A palavra de Deus, ela é clara e ela é simples. E ela se revela a qualquer ser humano, até para o analfabeto, irmãos. Então não precisa ser teólogo, não precisa traduzir do hebraico e do grego para você entender a palavra de Deus, não. É importante para que ela seja feita estudos, mas a palavra de Deus tem um monte de testemunho do nosso tempo, de pessoas que não tinham nenhum padrão e ela só começou a ler a Bíblia sem entender nada de hebraico, de grego, de nada. Eu não estou despregando, eu sou uma das maiores estudiosas que tem aqui. O meu maior sonho é ser velhinha, morrer estudando. Eu não estou falando contra estudar. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus é simples e clara. E ela se revela. E ela converte os corações. Então, a gente tem que parar um pouco com esse negócio de achar que a gente precisa tudo achar o que tem por trás lá. Tem coisa que está dizendo que faça isso e pronto. Ore e pronto. Aí eu vou me colocar agora nessa posição. Eu não vou votar, estou abrindo aqui nem no Lula
Lula nem no Bolsonaro. Não vou votar. Não acredito em nenhum dos dois. Mas respeito altamente os irmãos que vão fazer o seu voto. Porque conheço pessoas que tanto de um grupo quanto de outro vão fazer, e são pessoas altamente íntegras. Respeito. O que eu vou fazer então? Continuar falando mal? Desse, continuar falando? Estou dizendo continuar porque eu falo mal. Dos dois. O que a palavra de Deus está me educando aqui? Vai orar por eles. Seja quem for. Ore por eles. Porque eles vão comandar esse país. Vem uma pandemia na mão do atual presidente. Discordei de inúmeras pautas. Mas foi na mão dele que veio, não foi na minha. A gente, como pedagoga e professora na escola, fala bem assim: joga na mão de um pedagogo isso aí que a gente organiza rapidinho. Como a gente sabe organizar? Não souberam organizar. Mas é para eu continuar falando mal? É para eu fazer o que a Bíblia está me ensinando? Isso é claro, não precisa de tradução do hebraico e do grego para eu saber. Que eu tenho que orar. Porque no mínimo o meu coração vai se limpar de toda essa sujeira, de toda essa contaminação. Então, eu vou pedir primeiro para a Vitória, para depois o Israel falar. Como que a gente faz, Vitória? Orar pelos reis, pelas autoridades? Como é que é isso? Então, embora Deus ele tenha o controle de tudo, né? Assim como o texto ali nos diz que nós devemos orar, ele nos deixa essa deixa, né? De que a gente pode ajudar em oração. No contexto ali do versículo 2, quando Paulo diz ali para orar pelos reis, pelos governantes, né? Eu não entendo nada de política, não entendo nada mesmo. Mas na questão do texto mesmo, o governador da época era o Nero, e Paulo ele falou isso para uma sociedade na época que estava a ponto de ser perseguida, né, pastor? Perfeito. Então, naquela época, era muito mais difícil você orar pelos seus governantes, autoridades. Imagina o povo cristão sendo perseguido, orando pelo, né, a autoridade ali, que estava ali sendo O perseguidor. Isso, o perseguidor, exatamente. Que estava a fonte de tudo aquilo. Então, naquele momento, aquilo já era complicado, né? Mas eu não discordo, eu acredito realmente que nós devemos orar. Então, como o versículo ali diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, realmente, o que quer dizer? Que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que a palavra seja explanada, para que a palavra chegue a mais pessoas. Então, as autoridades estão ali, de alguma forma, elas vão, né, intermediar, né, no caso de Nero, que perseguiu os cristãos. Então, Paulo fala, vocês têm que orar, porque vocês vão ser perseguidos. Vocês têm que orar, porque muitas coisas ainda vão acontecer, e a oração vai ser a única chave, a chave poderosa para que Deus possa fazer algo, para que Deus possa fortalecer realmente. Então, no sentido do texto, eu digo que devemos orar sim, por presidentes, por autoridades, e realmente colocar nas mãos de Deus, porque Ele realmente sabe o melhor. E orar para que realmente o Evangelho seja propagado, assim como diz ali, já que Deus quer que todos sejam salvos, né? Nós sabemos que tem muitos que vão rejeitar a Cristo, mas a ideia do coração de Deus é que todos sejam salvos. E nós devemos orar para que isso aconteça e devemos propagar o Evangelho. Então, oremos pelos nossos governantes para que isso se aconteça mesmo, realmente. Pega leve. Não vou nem falar nada mais, já está. É para falar. Então, nós devemos orar, pessoal. Nós devemos orar pelos nossos governantes. E a construção, óbvia, né? A Vitória já foi, não precisa nem falar, ela já falou ali, é um contexto de perseguição. E quando Deus está, o Paulo está instruindo a que ore, é para que, ele inclusive diz ali, para que a sua vida fique melhor, né? Para que a sua vida vá bem, para que você fique em paz, para que você viva momentos pacíficos. Por quê? Estamos num contexto realmente de perseguição, de tribulação e tal. A mesma coisa acontece ali no tempo de João, né? Na ilha de Patmos, lá quando ele está isolado, as igrejas estão sendo perseguidas e mortas. E a igreja, não lembro agora qual delas, eu preciso ler mais a Bíblia de novo, né? Estou meio folgado, mas eu não sei qual dessas igrejas que a advertência que o anjo traz para essa igreja é tipo, tenho contra você que deixasses o primeiro amor. Essa igreja era uma igreja que estava se revoltando, então era tão grande a perseguição que eles estavam revoltados.
E eles já estavam querendo pegar em armas, e eles já estavam querendo lutar contra o processo. E de repente Deus fala assim, não é assim. Vocês têm que lutar, mas a luta de vocês é por amor. Então a construção de orar pelos nossos governantes é realmente para que não haja guerra. Nós devemos orar e pedir a Deus que abra o coração dessa pessoa e ela compreenda que realmente não há necessidade de haver essa guerra, de haver esse confronto. E mais, eu devo orar inclusive para que o coração dessa pessoa quebrante e ele venha conhecer a verdade, que é o Cristo, que é Jesus. Então eu penso que a Constituição brasileira é fundada ou é pautada em cima de todos os conceitos bíblicos. Se você pegar toda a construção bíblica, a ética cristã, verdadeiramente cristã, ela governa qualquer país, porque ela vai falar de amor, de justiça, ela vai falar de perdão. Eu acho que esse mundo nem compreende a gente quando a gente fala assim, você tem que amar aquele que te bate na cara. Acho que o mundo não conhece isso, ele não sabe. E quando fala para a gente orar por essas pessoas, é para que eles entendam isso. Eu estava conversando com o Júnior, tudo coincidência. Foi cortar o cabelo e a gente estava conversando sobre isso, né? sobre a questão da minha candidatura, ou a minha pré-candidatura para deputado estadual. E eu disse para ele que eu andei lendo muito Martin Luther King Jr., eu li esses caras, desde Gandhi e outros grandes da história, e eu tenho a ilusão, assim, eu sei que é muita ilusão na minha cabeça, de que eu poderia fazer alguma coisa pelas pessoas. Então eu fico olhando para isso e fico pensando assim, tipo, de vez em quando vem uma tentação de orar, de Deus, faça com que eu ganhe. Aí eu, de imediato, eu já falo, não, eu não vou orar isso não, cara. Eu vou orar para Deus me dar direção. Então quando eu oro dizendo, Deus, se eu estiver fazendo uma coisa muito estranha, assim, que eu nem passe para fase nenhuma, que nem me chamem e tal, eu ainda vou tentar para o vereador depois, se não der essa, porque eu sou insistente, vai que é. E eu expliquei para ele assim, cara, Daniel foi para Babilônia, preso, levado cativo, jogado lá num lugar estranho. Talvez não falava aquela língua, eu falava porque Daniel era um dos príncipes, então ele sabia várias línguas, sabia a construção da Macedônia, tinha essa construção. Quando ele cai lá, o que acontece com Daniel? Os caras vão lá e querem dar todos os manjares do rei para ele. Ele fala, não quero isso, eu quero só verdura. O cara era vegano. E falou assim, não, mas se você comer só isso, você vai ficar mal, e aí o rei vai vir e vai punir a gente porque não alimentou você direito. Ele diz, não, eu garanto para você que a gente vai estar melhor do que os outros. O veganismo deve funcionar. E aí ele come só legumes, ele e os amigos dele e tal. E a história, para encurtar a história, Daniel se torna o segundo do rei, não é isso? É o cara mais poderoso abaixo do rei, que influencia, que fala um monte de realidades, que muda o conceito, muda a ideia daquele rei, muda toda aquela construção. Então, quando você olha para essas coisas, fala assim, por que eu devo orar pelo rei? Eu creio que deve orar pelo rei. Inclusive, ele não orava muito, ele orava 3 vezes por dia. Não é isso? Orava 3 vezes por dia, como costume, né? A Bíblia fala assim que ele orava como era o costume dele, orar 3 vezes por dia. E assim, quando eu falo para vocês aqui que eu sou um pastor que ora pouco, não pense que eu oro menos que você, eu acho. Ou do que vocês. Entende? Tipo, eu só estou dizendo que às vezes esse caminho, para mim, ele é um caminho diferenciado. Ele não é, eu não sou realmente, de verdade, assim, essa pessoa que fica lá assim, que tem aquela, mas eu estou sempre orando, eu estou sempre pedindo, eu estou sempre falando com Deus. Aliás, às vezes eu me assusto, assim, por qualquer situação que aconteça, eu estou falando com Deus, dizendo, Deus, me dê percepção dessa história, desse momento. Coração de Neemias. Eu acho até que nós deveríamos orar menos e vigiar mais, porque a Bíblia diz assim, vigiai, perceba o que está acontecendo, e depois você ora. Porque às vezes a gente ora sem perceber nada. Então fica o tempo todo orando, só aquelas lamúrias, chorando, reclamando, mas a gente não percebeu. A gente deveria ter essa construção.
eu oro muito assim, tipo aquela oração de falar assim, Deus, eu queria entender os teus planos, por exemplo. Eu queria entender o que o Senhor está fazendo agora. O que o Senhor está construindo agora nessa situação? Durante a pandemia eu lembro que eu orei assim, Deus, por que isso? Eu lembro que eu orei dizendo assim, Deus, é final dos tempos, é apocalipse, eu devo entender todas essas pessoas que morreram e fazer umas contas e entender se é a terça parte da terra. Eu faço esse tipo de oração. Eu fico esse tempo todo me questionando, perguntando para Deus, Deus, por que das coisas? Por que eu vivi tudo que eu vivi na minha história de vida? Tem umas coisas que eu tenho curiosidade de chegar no céu e dizer, Deus, não fazia o menor sentido eu passar por isso. Por que eu tinha que passar? Então a oração é conformada, então eu oro, e eu acho que todos nós devemos orar. Quando fala para a gente orar pelos reis, eu oro para que Deus coloque alguém que seja... Eu não sei nem como eu oro isso, irmãos. Como é que você ora numa situação como estamos no Brasil ou no mundo? E eu oro diante de um Deus que tem uma vontade soberana, de que está conduzindo a história para um fim. Eu oro a esse Deus dizendo, então, Senhor, me faça perceber na caminhada da minha vida aqui na terra, onde as tuas mãos estão agindo e o que o Senhor está fazendo, e me faça ter uma percepção daquilo que o Senhor está fazendo. E se for possível, vamos fazer isso a 4 mãos, né? Porque eu vejo que muitas das nossas orações é pedindo para que Deus faça, mas muita coisa do que nós oramos, Deus já disse para nós, façam vocês. Façam vocês. Por exemplo, os anjos queriam pregar o Evangelho. Certo? Amém? Vocês já leram a Bíblia nesse texto? Os anjos queriam pregar o Evangelho para a humanidade. Aí Deus falou assim, não, o ser humano vai pregar para o próprio ser humano. Não tem poder maior do que esse. Não precisa vir um anjo do céu para falar alguma coisa. É quando eu e a Zenaide, a Vitória, você, é quando nós falamos, é quando nós vamos. É quando as minhas mãos se estendem. É engraçado, né, que o texto de Jesus, quando ele fala sobre a questão da oração, ele diz assim, que ele está premiando as pessoas, ele diz assim, olha, eu estou premiando porque, na verdade, vocês me deram água quando eu tive sede. E as pessoas falam, mas como, Senhor, nós te demos água? Vocês me deram água quando vocês deram aos seus semelhantes. Quando foi que eu te visitei na prisão, Senhor? Foi quando vocês visitaram as pessoas que estavam presas. Quando foi, Senhor, que nós fizemos alguma coisa para o Senhor? Foi quando vocês fizeram alguns dos meus pequenos. Isso para mim é uma oração fantástica, extraordinária, que Deus diz assim, eu quero trabalhar no mundo a 4 mãos, as minhas e as de vocês. Então, talvez a oração que nós deveríamos fazer mais do que pedirmos coisas para nós, deveria ser, Deus, me faça quebrantar tanto o meu coração de uma maneira que quando eu olhar para a rua, eu chore as misérias das pessoas que estão na miséria. Então eu vejo a oração muito mais como um processo de humanização da minha vida com a vida daquela pessoa que sofre. Então, quando a menina estava no hospital, eu vi o pai dela no jiu-jitsu, e a gente já fez alguns rola, né? Eu já dei umas finalização nele e tudo. E aí, tipo assim, eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, meu Deus, é a filha do meu amigo que rola comigo no treino. E eles disseram, gente, vamos, o Osias, né, falou, é engraçado isso, porque não tem pastor, só pastor ora, né? Daí já, assim, pastor ora pela filha do fulano. Daí eu falei, tá bom, vamos orar. E orei, dizendo, Senhor, tem misericórdia, está lá a tua filha, está aqui o pai dela sofrendo angústia, a mãe dela sofrendo angústia. Deus, o meu coração agora é um com o dele. Eu não estou aqui orando para que o Senhor livre ela de qualquer coisa, mas que se o Senhor puder, por misericórdia, livra ela. Eu não estava no meu coração de verdade assim com aquela oração tipo a de Pedro e de Paulo, quando ele falou assim, nós não temos nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em um aleijado andar. Eu estava orando, colocando meu coração em empatia com aquelas pessoas que sofrem, e com aquela menina que estava sofrendo. E Deus a tirou de lá.
Mas eu quero fazer o contraponto disso. E se Deus não tirasse? Continuaria sendo Deus. Isso. A gente já sabe. Aí o que acontece? Quando você está nesse caminho da oração, eu penso que talvez a gente devesse se perceber mais naquilo que oramos e tentar fazer do nosso sentimento com Deus algo muito profundo, muito além disso que a gente aprendeu na igreja. A gente critica os nossos irmãos católicos dizendo que a oração deles é uma reza. Que a oração deles é uma reza. E que eles ficam o tempo todo repetindo aquilo e lendo no folheto. Nós criticamos como pastores e como evangélicos. Mas eu fico pensando se o que nós fazemos também já não se tornou uma reza. Madre Teresa de Calcutá diz assim, que quando ela orava a Deus, ela ficava em silêncio, e a pessoa perguntou para ela, mas então se você orar a Deus, o que você fala para Deus? O que você fala para Deus? Ela disse, eu não falo nada, eu fico em silêncio. E o que Deus fala para você? Ele também não diz nada, fica em silêncio. É uma oração em silêncio. E aí você fala, como assim? Mas a Madre Teresa abriu mão de uma construção do catolicismo para lavar as feridas dos pés dos hindus. Aí você fala assim, cara, que oração poderosa, que leva uma pessoa a abrir mão da sua vida para lavar as feridas dos pés dos hindus. Não é nem da mesma religião. Ela não estava lá pregando o evangelho, ela estava lá vivendo o evangelho. Então eu penso que se a gente vai orar, que a nossa oração nos leve para esse caminho de quebrantamento, que quando eu olhar o chumbinho que passa aqui na rua, eu olhe para ele, enxergue a alma dele salva em Cristo Jesus e que eu pague algum preço para que a vida dele seja salva. Eu me lembro de um tempo que eu trabalhava no Bacaxiri, e talvez eu era mais convertido, eu via aqueles mendigos no parque, e eu ficava com vontade de trazê-los para cá e dar banho neles, e falar para eles que a gente amava a vida deles, e que Jesus amava. E talvez, quando a gente chegasse lá no céu, Jesus ia olhar para nós e ia dizer, obrigado, porque aquele dia você me deu banho. Então talvez seja esse o caminho. Amém. Vitória, considerações finais? O pastor Israel fez a linha dele, trazendo sobre essa questão de que no outro, de que a experiência de compartilhar com o outro é oração para ele, né? Foi o que eu entendi. Mas eu queria saber de você, suas considerações finais. Conclusão, o que é oração mesmo, então? Realmente é viver a vida de oração, como eu tinha falado, e realmente isso que o pastor falou, né? Você fazer a sua vida uma oração. Quando Jesus leu o Pai Nosso, eu penso assim também que muitas vezes a gente pensa, né, nessa oração, nós devemos vivê-la também, né? Então, como a gente diz, perdoa as nossas falhas como nós perdoamos, nós de fato temos que perdoar, né? Então, quando a gente ora uma oração, por exemplo, do Pai Nosso, nós temos que viver cada palavra e realmente fazer disso a diferença na nossa vida e a diferença na vida das pessoas. Tem uma frase, não sei se foi o pastor que já falou, que você é a única, talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler, né? Então, que a sua vida seja uma vida de oração, que você se faça uma oração na vida das outras pessoas, e realmente divulgar Jesus, que as pessoas possam ver Jesus e realmente encontrar em você, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está orando, uma esperança. Então, se você for orar, seja o Pai Nosso, seja no seu quarto, seja quando você está indo para o trabalho, que você possa fazer aquilo no seu momento sincero com Deus e que seja vivido realmente para abençoar a vida de alguém, para poder fazer a diferença na vida de alguém. Irmãos, lembrando, né, que nós vamos continuar com essa discussão, né? Vai ser daqui a 2 semanas, eu pretendo convidar o Oséias e o Osmar também, se eles me disserem sim, mas vai ser com o Júnior a próxima, né? Vai ser o pastor Israel, eu e o Júnior, e nós pretendemos chamar mais pessoas. Irmãos, quando eu penso, no caso aqui, minhas considerações finais sobre oração, eu não pegaria o mendigo e daria banho de jeito nenhum, nem levaria para casa. Eu não sou fariseia para falar isso para os irmãos que eu faria, porque eu não faria. Eu tenho dificuldade com isso.
Eu não sou a pessoa, eu falei isso mesmo com o pastor Israel, né? Sobre alinhando nós como pastores. Eu falei, pastor Israel, se você não ficar no projeto, vai acabar, porque eu não vou assumir. Eu não acho, irmãos, feio fazer isso, porque eu estou sendo honesta. Isso não me diminui diante do pastor Israel, entende? Não me diminui. Mas quando eu penso em oração como ação, nesse processo que ele trouxe, para mim é um exercício de o que Deus colocou na minha mão. E eu entendo o que Deus colocou na minha mão. Eu faço disso a minha vida. Nesse ano, Deus colocou na minha mão esse pastorado. Então, no dia que o Júnior veio aqui no culto de ceia, que ele veio, e aqueles arrumam bonitinho ele, e eles arrumaram a mesa, eu fiz, e eu falo isso diante de Deus. Eu fiz deste dia e deste momento a minha vida. Eu orei por isso, eu direcionei toda a minha energia por isso. Eu cantei os cânticos com toda a minha alma nesse dia. Todas as orações da minha semana foram por isso. Ah, porque é culto? Não. Para mim, é um momento onde, quando o Júnior ele olhar nos meus olhos, e o Espírito que habita em mim, conversar com o Espírito que habita nele, e o Espírito Santo fizer essa integração, o Júnior ele pode ser tocado, e curado, e santificado, e restaurado, e por extensão a Cris, e a família. Eu fiz isso no dia que foi o culto da família. Sabe quando o Silas chegou e ele falou de família, e ele fez ali, colocou um cartaz. Para mim, irmãos, foi a experiência de compartilhar, como se eu estivesse me alimentando. Eu fiz isso nos primeiros 6 anos do pastorado de Israel. E quando eu digo que é a minha vida, eu estou falando de não dormir direito, de não comer direito, de chorar de madrugada, de falar. Eu fiz isso quando os adolescentes estavam na minha mão. Eu fiz isso quando os jovens estavam na minha mão. Eu fiz isso quando eu fiz o curso de teologia. Eu faço isso pelos meus pacientes, por isso que vira chave, Margarida. Eu faço isso como professora. Então, a oração para mim é o seguinte: veio na minha mão, abriu o coração, só que eu não vou lá. A pessoa com o coração fechado, não quero, e não sei o que, e eu lá. Não, veio na minha mão, abriu o coração, eu estou com você. Se tem alguém que está com você, sou eu estou com você. Mas se você falar para mim, dizer não. Até que você diga, eu estou aqui e eu quero, essa é a Zenaide. Oração, uma vida de oração é isso para mim. Em síntese é isso. Então, irmãos, eu queria convidar o seu coração agora, e quando a gente encerrar aqui, que despedir com as bênçãos, vou pedir que a Elisiane desligue as 2 transmissões aqui. Nós vamos ficar mais um pouquinho. Vou pedir a vocês, depois das bênçãos, que fiquem mais um pouquinho. Mas eu queria convidar você agora a não fazer o que a Bíblia fala que fizeram na época de Paulo. Que começaram a brigar dizendo assim: uns são de Israel, outros são de Zenaide, outros são da Vitória, outros são, eu não sou de ninguém, sou de Jesus, que é um cara muito santo, porque era de Jesus coisa nenhuma, era um monte de facção. Em nome de Jesus, se no seu coração entrar esse espírito de facção, eu, na autoridade do nome de Jesus, repreendo. E quero pedir para você que você seja da comunhão, que você seja das mãos que cooperam, aonde você estende sua mão e sua mão alcança a mão do Israel, e alcança a minha mão e alcança a mão da Vitória e dos outros pastores. E se você não está conseguindo orar, porque você está muito maduro, se cheque no seu coração, porque quando eu chequei o meu, eu vi que eu não estou tão maduro assim não, irmãos. E se você está muito santo, puxa o teu pé no chão e vai para a realidade também, porque nem tudo na vida a gente está ali, só chorando, só fazendo, colocando lá que Deus vai resolver. Eu tenho buscado o caminho da ciência, como psicóloga. E a gente tem um conceito que se chama dialética, que ele é um extremo, outro extremo, e eu procuro andar no meio desses extremos. Eu não fecho as portas para esse extremo nem para esse. Eu ando, eu olho, eu observo. Eu queria convidar você a isso. Não seja nem tão racional
racional e nem tão espiritualizado. Mas vá, por que você não pode fazer um período de jejum? Como eu fiz hoje. Vai estudar os povos orientais, irmãos. Olha quanto a saúde deles fica melhor. Vai olhar o esvaziamento da sua mente quando você se limpa desse lixo que é a internet, que até mesmo o meio evangélico traz. Por que você não se desafia ao jejum? Por que você não se desafia a ficar então 2 horas, se 15 minutos? Eu duvido que 15 minutos acaba as palavras, eu duvido. Quando você pensa nos teus 20 anos de casamento, eu te dando trabalho, não acaba as palavras não. Umas 3 horas. Quando você pensa que você tem 2 filhos adolescentes, não acaba as palavras não. Vai buscar a palavra. Eu falo isso para mim mesma. Por outro lado, Zenaide, puxa o teu pezinho para o chão e vai valorizar 10 anos de um legado que o Senhor me ensinou aqui, que vai continuar ensinando em nome de Jesus. Vai estudar, porque você não tem metade da estrada que o Senhor tem. Entende o que é dialética? Vamos nos permitir, irmãos, crescer, vamos sair desse marasmo, dessa coisa de ficar dando graças a Deus quando, hoje eu não vou lá no culto, não sei o que, graças a Deus ninguém falou, ninguém pegou no pé, ninguém não sei o que, ou nem graças a Deus porque eu não dou satisfação mesmo. Vamos ser comunidade, vamos fazer o reino de Deus em prioridade, brilhando os olhos. Sábado, agora, é a nossa festa caipira. É o trabalho que a pastora Elisiane está fazendo. Eu quero estar aqui com toda a minha intenção, todo o meu coração. Não porque é um evento da igreja, mas porque minha alma comunica com a alma dela. E assim como eu estava no dia do Júnior, no dia do Silas, no dia que o Israel teve que 6 anos a fio, eu quero estar, porque essa bênção eu não quero perder. Eu não quero perder. Sabe qual é a bênção? Não é entrar muito dinheiro, não é porque vai... Não, é olhar nos olhos dela e saber que eu estou ajudando a construir quem ela está se tornando. E você? E quando for o dia da vitória, qual é o dia que vocês vão escolher? E você da transmissão está em casa, não veio porque está com preguiça. Estou pegando no pé mesmo. Estou pegando mesmo. Enquanto nós continuarmos nesse marasmo, escolhendo o dia que a gente quer, porque nós somos os reizinhos, a gente vai continuar insatisfeito. Então eu queria lançar esse desafio para você. Faça dialética, irmãos. Não precisa ficar tão espiritualizado, nem tão racional. Caminhe por tudo isso e se torne quem você quer se tornar, a imagem do Filho de Deus. A imagem do Filho de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer. Quero pedir ao Senhor, Pai, que vá na frente, Pai, no coração dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude, realmente nos transforme, nos ajude a entender o que é comunidade, nos ajude, Pai, a entender o que precisamos mudar, Pai, cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a voltar ao primeiro amor, a voltar, Pai, aquele apaixonamento que a nossa alma ardia quando essa igreja foi construída. Quando nós estávamos aqui, Pai, em cima do projeto e construindo o salão e construindo cada piso. E fazendo curso de teologia até na faculdade, porque queríamos mais o Senhor. E procurando, Pai, como era aprender a bater palma no ritmo certo, como era ministrar um louvor que ficasse tão bonito quanto nós temos atualmente, Pai. Nos dá de volta o primeiro amor, Senhor. Nos ajude, Pai, a orar sim. Seja da forma que o Senhor, Pai, tratar no coração de cada um de nós. Nos ajude, Pai, a jejuar sim, jejuar de palavras feias, de pensamento feio, de dedo apontado. Jejuar de nós mesmos, Pai, para que o Senhor possa se fazer presente em nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude a fazer a análise do discurso, Pai, que é usar as palavras certas naquilo que deve ser feito. Às vezes nós somos mais teoria do que prática, Pai. Em nome de Jesus, que brilhe os olhos de cada um de nós para somar na vida do nosso irmão. Que brilhe, Pai, em nós o Teu Espírito Santo, como foi falado aqui pelos pastores, Senhor, que nós possamos ser carta linda onde estivermos. Que aquela virada de chave na vida do nosso irmão aconteça, porque a nossa
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, a minha oração por esse lugar não é que seja cheio de pessoas, mas que tenham pessoas cheias, Pai, aqui. Pessoas cheias aqui, ainda que seja, Pai, 10, 20. Pessoas cheias. Pessoas livres do Senhor, para viver o novo do Senhor. E que em março, Pai, o pastor Israel vai voltar. E ele me disse que quer que eu esteja com ele, que o novo do Senhor aconteça de novo. E que novos pastores se levantem, e que o novo do Senhor aconteça de novo. Está muito difícil, Pai, viver aqui, Senhor. Está muito difícil, Pai, viver aqui, Deus. E nós temos saudade da nossa casa. Nós temos saudade da eternidade, Pai. Aonde vamos abraçar o irmão Tenor, aonde vamos abraçar a dona Isaura, aonde vamos abraçar minha mãezinha, aonde vamos abraçar o irmão Roberto e tantos outros filhos teus que o Senhor recolheu. Temos saudade, Pai, de um lugar onde não há dor, onde não é tão feio, onde não vemos, Pai, a geração dos nossos filhos se perdendo. Queremos mais o Senhor e sim, queremos algo novo. E vamos persistir, Senhor, aqui ou em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Mas não queremos ir, Pai, sem o Senhor. Não queremos fazer, Pai, deste lugar um lugar de reza, um lugar de repetição de discurso, seja discurso filosófico, seja discurso psicológico, seja discurso teológico, seja discurso pentecostal, Pai. Em nome de Jesus, que os discursos caiam por terra, mas que o discernimento do Senhor possa se fazer em nossos corações, meu Pai. Nos ensina de novo, Deus, o primeiro amor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, todas as consolações, todas as consolações do Espírito Santo, encontre lugar no meu coração, na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que estão sobre a terra. Amém. Amém. A transmissão vai encerrar. Eu queria avisar os irmãos que domingo que vem nós vamos ter lá na igreja de Paranaguá o cantor David Killa. É um cantor da nossa geração. Quando eu digo nosso, estou falando minha, do Oséias, de Israel, de alguns de nós mais maduros. E nós escolhemos ir. Diante disso, muitos dos irmãos da igreja também vão. E nós vamos, como protocolo, entendendo que a vontade de Deus vai se fazer presente aqui neste lugar, vamos abrir para o culto da noite. A pastora Marta, para a glória do Senhor, assumiu essa responsabilidade de estar aqui, colocando cânticos ali, se o Joab não conseguir estar presente, orando, ministrando na vida de alguém que adentrar a este lugar. Mas eu queria pedir, ela vai estar amparada pelos nossos 2 conselheiros, que são valiosos e que eu amo a vida deles, que são pessoas que são base no meu pastorado, que é o Osmar e a Elenir. Ela vai estar amparada por eles 2 e por mais alguns irmãos que já me disseram que vão estar aqui. Então eu queria pedir a vocês, quem de vocês não for e não estiver em outra responsabilidade ou em viagem, né? Temos alguns irmãos que estão de férias, a férias dos nossos filhos, e você tem toda a liberdade, em nome de Jesus, sinta-se livre para sair, para viver esse momento. Eu também pretendo ficar alguns dias lá em Paranaguá. Mas se você não for, estiver aqui em Curitiba, eu queria pedir a você, vem aqui, pega o seu violão. Se você não quiser pegar o seu violão, não pegue, mas vem aqui, sente aqui com a pastora Marta, ajude a forjar no coração da pastora Marta, a pastora que ela está se tornando. Não faça isso, irmãos. É muito bonito esse discurso de pegar o mendigo, limpar e lavar o mendigo. Madre Teresa de Calcutá limpou-os. É bonito, porque eu não faço isso. Ela fez e foi muito sofrido e é bonito, tanto que virou história. Mas não vai virar história
3 ou 4 vir aqui, olhar no olho do Júnior e ver o Júnior se tornando o pastor que ele vai ser. Não vai virar história. Não vai para jornais. Olhar nos olhos do Silas e ver o pastor que o Silas está se tornando aqui, com meia dúzia de pessoas. Então, se você estiver aqui, venha olhar nos olhos da Marta e ajudar ela a se tornar a pastora que ela vai ser. Em nome de Jesus. Se você não tiver, como eu não vou estar, vá com toda a leveza do seu coração. Fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. E isso é bênção diante do Senhor. Mas eu queria motivar você a isso. Não só domingo, mas todos os dias, irmãos. Porque o meu desafio até março é que cada final de semana, seja como se fosse o último que eu estaria aqui para adorar o Senhor. E que depois dessas canções, depois dessa palavra, o Senhor poderia me tomar e me levar para a eternidade com Ele. E se eu tivesse que cultuar uma última vez antes do Senhor me recolher, eu queria que fosse com todo o meu coração. Não abra mão do novo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. O pastor Israel propôs que a gente falasse sobre, se você quiser cantar, os irmãos quiserem falar, eu pretendo continuar aqui, né? Os irmãos que quiserem continuar, se tiver que ir embora, amém. O culto já foi encerrado, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Agradeço Vitória, agradeço pastor Israel. Eu sei que foi um esforço bem grande para você. Obrigado, meu amor. Obrigado por tudo que você fez hoje aqui. Tamo junto.